Eu sou a Natália e esse é o podcast Eu Sozinha. Aqui nesse podcast vai ser o lugar onde eu vou compartilhar agora com o mundo as conversas que até então só aconteciam dentro da minha cabeça. Eu espero que você fique aí, me faça companhia e quem sabe você não compartilhe um pouco desses pensamentos também. Eu acho que a gente ainda nem começou de fato ver as consequências do período pandêmico aí nas nossas vidas, tanto nas nossas vidas pessoais quanto na sociedade como um todo, em relação à saúde mental, de possíveis futuros profissionais em questão de formação, de estrutura de trabalho que seja justa e segura para o trabalhador, e de tudo que foi vivido e que se criou a partir da pandemia. Na verdade, eu acho que a pandemia acelerou processos de desigualdades que já estavam acontecendo, né, e se tornaram ainda mais intensos a partir ali de 2020. Mas com tudo isso, junto inclusive, como tudo isso vai nos afetar coletivamente, eu acho que a gente só vai ver de fato daqui a uns bons anos. Quem ficou dentro de casa durante aquele período, e que era um momento de desenvolvimento, tanto das habilidades cognitivas básicas, habilidades sociais. Essas pessoas que vão ter que lidar pessoalmente com o impacto do isolamento e a sociedade vai ter que criar mecanismos para amparar essas pessoas, tanto em relação à questão de saúde mental e de como tudo isso vai afetar a sociedade, inclusive nos aspectos econômicos e tudo mais. Pessoalmente, eu ainda penso no que a pandemia me causou, porque eu sinto que o isolamento social intensificou alguns comportamentos que eu já tinha. O período da pandemia, os dias em si, eu não penso, eu não paro para pensar, eu não consigo me debruçar e ficar pensando, remoendo esses dias, até porque tem coisa que eu nem lembro. Tem coisa que só virou um borrão, que se funde e eu acabo lembrando mais das coisas pontuais mesmo. Eu lembro que eu fiz um monte de curso EAD gratuito e eu não lembro de absolutamente nada. Eu tenho alguns certificados desses cursos e eu não lembro de nada que eu aprendi ali. Eu acho que eu estava num modo de sobrevivência. Meu cérebro não conseguia reter novas informações e eu acho que eu só conseguia lidar com o que estava acontecendo mesmo na minha vida pessoal, ao mesmo tempo que a gente se deparava, né, com a situação em que o mundo estava. Isso tudo já era suficientemente pesado para mim e eu não conseguia fazer manutenção de outras coisas que iam além disso, sabe? Era Era preocupação com dinheiro, preocupação com o estado que o país estava. Eu ficava, meu Deus, eu vou morrer, vai todo mundo morrer, não tem vacina, eu vou ficar doente. Aí eu vou passar a Covid para as pessoas que estão no grupo de risco e vão morrer daí, essas pessoas vão morrer por minha causa. O mundo tá acabando, o país tá desmoronando, a gente vai sofrer um golpe. E eu lidava com tudo isso ao mesmo tempo que eu lidava com as minhas próprias questões familiares, pessoais, íntimas. Então, acho que não só eu, né, mas muitos de nós que sobrevivemos, a gente sobreviveu como pôde durante esse período. Antes de seguir com outras coisas que eu quero falar, eu quero deixar aqui também que, falando de pandemia, o que a gente viveu como população brasileira, o descaso, a humilhação, a negligência, o desprezo que a população passou nas mãos daquele governo genocida, jamais deve ser esquecido. Eu entendo que a gente não queira pensar nos nossos dias de isolamento, das incertezas que a gente passou, mas eu acho que o que nós passamos enquanto população a gente jamais deve esquecer.
E é isso que eu falo, é disso que eu falo quando eu me refiro que eu lidava com as questões do mundo e as minhas. É o que a gente viu, presenciou e testemunhou que estava acontecendo no mundo. E cada um de nós tinha que manejar a própria vida ao mesmo tempo que o país entrava num colapso financeiro, num colapso da saúde pública. A gente viu muitas pessoas morrerem por conta de como o país foi conduzido. E pessoas que morreram uma semana antes da gente ter acesso à vacina, sabe? E por conta de tudo isso, eu me recuso a não sentir revolta quando eu lembro desse período. E eu também tenho certeza que quem perdeu pessoas próximas lida com o luto disso até hoje. Esse período da pandemia tem dois aspectos que eu penso muito no impacto que me trouxeram. Um, óbvio, é o financeiro, que eu sinto que eu lido com isso até hoje. E no aspecto psicológico também. Hoje eu entendo que eu mudei assim de uma maneira irreversível. Como eu me relaciono com o mundo, com as outras pessoas, com o meu trabalho, tudo isso mudou. E falando de trabalho, eu sempre trabalhei com pessoas e esse meu trabalho sempre me aproximou muito delas. E foi uma mudança para mim, porque eu sempre fui muito introvertida, tímida, e nesse trampo aí eu aprendi a dosar melhor e não, não só ter mais, ser tão mais tímida, introvertida e tudo mais. Que eu sinto que eu ainda sou, só que eu consigo lidar melhor com situações sociais. Eu fui aprendendo a me relacionar ali no dia a dia com as pessoas, algo que eu tinha uma dificuldade antes, ali na minha introversão. Mas aí, assim, não é que eu era mal educada ou maltratava as pessoas, sabe? Eu só era mais na minha e esse trampo aí fez com que eu desenvolvesse melhor as minhas habilidades sociais. E eu fui passando a gostar dessa pessoa que eu fui me permitindo a ser, sabe? Ser um pouco mais leve, um pouco mais sociável mesmo. E por conta do meu trabalho, eu também sempre conheci muitas pessoas, e isso era muito novo para mim. E só que daí eu aprendi a dar um equilíbrio entre ter uma sociabilidade ao mesmo tempo que eu respeito o meu tempo, o meu espaço e os meus limites. Foi muito bom. Eu gostei dessa nova configuração e dessa pessoa que eu estava me tornando. E aí a pandemia veio e acabou totalmente com isso. E foi difícil justamente porque eu estava gostando daquilo que eu estava aprendendo a me tornar. E foi rompido de uma maneira tão bruta, né? A gente não teve escolha. Quando eu voltei para o trabalho ali durante a flexibilização, foi bem difícil. E eu acho que foi difícil para muita gente também, principalmente quem trabalhava com o público. É óbvio que foi maravilhoso poder voltar a trabalhar, ter uma renda, mas não é sobre isso que eu tô falando. Eu tô falando ali do convívio e de como foi difícil para mim, porque eu sinto que eu desaprendi totalmente a socializar e a lidar com pessoas. E eu tinha dificuldades básicas de convivência. E hoje eu sinto que eu ainda vivo uma parada é que para mim ainda é difícil estabelecer relações e querer minimamente mergulhar no outro. Eu lembro que eu me sentia muito sobrecarregada emocionalmente. E, tipo, eu não conseguia lidar com o que eu tava sentindo. Mano, eu tenho que lidar com isso que eu tô vivendo ainda. E ainda tenho que lidar com o que é do outro também, sabe? Foi foda. E foi difícil se relacionar diretamente e diariamente com as pessoas. Foi complicado. Eu não queria. Eu não queria mais ter uma vida social, eu não queria mais sair de casa, eu não queria mais ver ninguém, eu não queria. Eu só queria ficar na minha porque eu não queria mais conviver em sociedade. Eu não queria saber do outro, eu não queria
conversar, eu não queria ouvir e eu não queria, enfim, eu não queria socializar, eu não queria me relacionar de nenhuma forma. E isso não é sobre o outro, isso era e ainda é sobre mim. Eu não queria contar para as pessoas sobre mim, eu não queria contar os processos que eu vivi durante ou antes da pandemia, eu não queria falar da minha vida, eu não queria estabelecer relações, eu não queria falar dos meus conflitos, eu não queria me relacionar com as pessoas em absolutamente nenhum nível, mas eu tinha aqui, né? E, e eu percebi que foi difícil para outras pessoas também. Eu via o cansaço nas outras pessoas também e essa dificuldade em ter que lidar consigo e lidar com o mundo de novo. Eu sentia que eu estava ultrapassando os meus limites e o meu próprio tempo, sabe? Mas eu precisava sair, né? Eu precisava trabalhar e não é como se eu pudesse me dar o luxo de não trabalhar. E eu acho que até hoje eu não me recuperei 100% disso, de não querer socializar. Eu tive sim ali um período onde as coisas voltaram a abrir e tal, de eu ter voltado a sair. E eu lembro que ali no começo da pandemia eu ficava, nossa, eu não vejo a hora, mas ai, o lugar X, a balada tal, eu não vejo a hora de poder voltar. E quando eu voltei, não era mais como antes. E eu achava que a vida ia continuar de onde ela parou antes da pandemia. Mas não foi, né? E não é como se eu pudesse prever que isso iria acontecer, porque a gente nunca tinha vivido algo parecido antes. E eu nunca mais tive o ritmo, a vontade de antes, sei lá. E não é porque eu envelheci, ai, faz parte, tá tudo bem, né? Mas foi uma parada que se rompeu. E eu continuo não querendo encontrar, estar com pessoas. Ainda é difícil pra mim socializar. Assim, com exceção de show, é que pra show, quando eu vou em show, normalmente eu vou sozinha e eu não vou pra socializar, eu vou pra ver o show e volto pra casa. Então, pra mim isso é mais tranquilo. Mas eu não tenho o ânimo de lugares muito cheios. Me dá ansiedade, me dá angústia em pensar que eu tenho que socializar com outras pessoas. Eu lembro que eu fui na balada uns tempos atrás e antes eu ficava até 6 horas da manhã na balada. Mas nesse dia deu tipo 2 horas. Eu olhei o lugar lotado e a única coisa que eu consegui pensar foi: mano, eu preciso ir embora daqui agora. Eu não vou aguentar ficar aqui nesse lugar, eu preciso ir embora agora. E eu fui embora. E acho que depois desse dia, eu nunca mais voltei pra balada nenhuma. Eu sinto que eu não tenho mais a disponibilidade pra viver essas coisas que eu já tive um dia. E assim, não era sobre um pânico sanitário, sabe? Era mais um. Eu não me reconheço mais nesse lugar, eu não me vejo mais aqui. A pandemia intensificou um comportamento que eu já tinha, que eu sempre tive a tendência de me isolar. Eu sempre gostei, gosto muito de ficar sozinha. E, tipo assim, não é como se eu não tivesse amigas ou amigos. Eu amo estar com essas pessoas. Eu amo estar na companhia dessas pessoas e hoje em dia, inclusive, meu rolê preferido é estar com essas pessoas. Mas é muito difícil eu sentir motivação e vontade de sair de casa. E não é só porque eu gosto de ficar muito sozinha, não, mas também porque hoje em dia tá muito caro sair. Eu sou vegetariana, eu era vegana durante a pandemia, mas foi durante a pandemia que eu deixei de ser vegana e em outro momento eu falo mais sobre isso. E por conta da pandemia, durante ou depois, como uma consequência da pandemia, muitos lugares dedicados ao veganismo da minha cidade fecharam. E outros lugares que tinham muitas opções veganas e vegetarianas, hoje em dia já não tem mais. E o que tem também é caro, mano. E eu tô no momento em que eu não tenho condições financeiras de sair com frequência. Isso acaba me
desmotivando ainda mais, e eu prefiro ficar em casa e para não gastar o dinheiro que eu já nem tenho. Como eu falei, essa parada de me isolar não é sobre o outro. E não é que eu não goste de estar na companhia das pessoas, é sobre eu gostar de ficar sozinha e ficar na minha. Eu gosto de ficar no meu canto, fazendo as minhas coisas. E hoje em dia a única forma de me tirar de fato de casa é que tem um contrato no qual você paga pra isso e eu vou ter que sair porque eu vou ter que sair, sabe? E eu acho que quem tem essa tendência ao isolamento talvez já tenha percebido do quanto isso pode ser uma armadilha. Nesse período ficou muito mais claro para mim o quanto esse tipo de comportamento pode ser nocivo. Eu tenho que estar muito alerta para não cair nesse lugar do isolamento excessivo, sabe? Eu acho que o isolamento em excesso, além de nos deixar mais vulneráveis e deixar possivelmente a nossa saúde mental mais fragilizada, nos tira a referência de como que nós somos no mundo, tira a nossa referência de pertencimento, tira a nossa referência de existências reais. E eu acho que, na verdade, a gente já vivia esse processo, né, de existir muito mais através das redes sociais e do digital. E a gente já vivia esse processo de isolamento e de afastamento, do convívio em grupos por conta das redes. E eu acho que a pandemia ela só acelerou mais esse processo. E quando a gente está vivendo ali em grupo, na vida real, quando a gente tem ali experiências reais para trocar, a gente tem a sensação de pertencimento a algo, né? A algum lugar. A gente volta para a realidade, longe desse mundo imaginado na nossa cabeça, que se cria quando a gente está voltado demais para nós mesmos e quando a gente está nesse lugar de afastamento. Eu acredito que existe o se isolar porque a gente gosta de ficar só e tem o se isolar porque as coisas não estão bem. Mas em ambos os casos, eu acho que se a gente não tiver atento até onde esse isolamento pode nos levar, pode ser perigoso. Porque começa com você se convencendo que tá tudo bem, que você precisa daquele momento, mas sem você perceber, você está totalmente envolvida no seu próprio mundo e meio que perde a referência de como estar na companhia das outras pessoas, sabe? E como isso é o que pode de fato te ajudar a sair desse lugar e lidar com aquilo que primeiramente fez com que você quisesse se isolar. Só que o isolamento, ele vai te seduzindo, sabe? Vai te colocando num lugar confortável, da introspecção, do silêncio, que faz você acreditar que tá tudo bem, quando na verdade não tá nada bem. E quando eu me isolo demais, eu fico muito dentro da minha cabeça e nem sempre esse é um lugar muito seguro de eu estar. E não é ficando sozinho o tempo todo que vai ajudar a gente a lidar com o que a gente está sentindo, o que a gente precisa lidar. E toda vez que eu quebro um ciclo de isolamento, eu percebo como faz bem estar junto das pessoas que eu amo, que eu sei que me querem bem também. Durante o isolamento da pandemia, eu sentia tanta falta de estar com as pessoas. Às vezes eu fazia a chamada de vídeo com os meus amigos e eu sinto que isso só piorava em vez de me ajudar, porque eu sentia falta de estar junto. E eu senti falta de uma forma que eu jamais achei que eu sentiria, porque eu sempre romantizei, o isolamento. Porque eu sempre gostei muito de ficar sozinha, só que dessa vez foi diferente, porque a gente foi forçado a isso, né? E a pessoa que eu era antes da pandemia, ela não existe mais. E não é porque eu mudei como parte de um processo natural da vida e lá lá lá, porque os anos passaram, foi uma mudança imposta, né, por tudo que a gente viveu. Eu achava que eu tinha lidado com
que tinha elaborado essa perda e tinha aceitado esse vazio que ficou entre a pessoa que eu fui, que eu não sou mais, e a pessoa que eu precisei me tornar. E a pandemia criou várias lacunas nas nossas vidas, né? Relacionais, esse tempo que foi tirado da gente, criou alguns abismos, abismos sociais, né? Que ficaram cada vez mais evidentes. Eu acho que vão ficar cada vez mais evidentes daqui para frente. E é isso que eu sinto, sabe? Que a pessoa que eu era e que eu gostava de ser foi tirada de mim. E eu sinto esse vazio também de tudo que não pôde ser. Eu não tenho mais a mesma disponibilidade para o outro que eu já tive um dia. E eu não sei se isso tem volta, porque eu não tenho forças para estabelecer novas relações. Eu não tenho saúde para isso. Eu não consigo. Eu conheci umas pessoas legais, pessoas com quem eu olho e penso, cara, eu queria muito ser amiga mesmo dessa pessoa, mas eu não consigo, sabe? Eu não consigo estabelecer novas relações. E mesmo sabendo como me faz bem estar com as pessoas, e mesmo sabendo o quão me faz bem estar com as pessoas, eu fico dividida entre nunca mais querer sair de casa, nunca mais na vida querer ver ninguém, falar com ninguém. Eu quero fazer igual a Enya, morar num castelo isolada só com as minhas gatas, nunca mais ter que socializar, nunca mais ter nenhum tipo de contato com o mundo fora. Nunca mais ter que falar com ninguém, a não ser com as pessoas que eu já conheço e já me relaciono. Só que tem outra parte de mim que quer sair pro mundo, quer ir pro parque em dia de sol e pensa que tá tudo bem. Porque de fato a gente precisa um dos outros, né? A gente vive em sociedade, nós temos a necessidade dessa convivência. A gente precisa um do outro mesmo. E mesmo sabendo disso, eu ainda sacrifico o meu bem-estar para me isolar. E eu fico nesses dois lugares entre saber o que é bom para mim, mas não engajar nisso e porque eu não consigo. E se alguém aí que estiver ouvindo que me convidou para rolê, eu só não fui, eu não respondi, peço desculpas, porque é isso aí, mano. Eu tô no meu tempo ainda de lidar com essa dificuldade em me socializar, com essa tendência intensificada de isolamento e entender o que eu sinto em relação a tudo isso. Parece que eu ainda não encontrei um equilíbrio entre não consegui encontrar um novo eu para substituir aquele eu que eu fui. E eu sinto de fato que como eu tô sendo agora é um reflexo do que eu vivenciei na pandemia. Mas ainda assim eu tenho saudade de quem eu era antes. E na verdade eu tenho saudade de como a vida era antes, né? Na verdade, a saudade é de como a vida existia lá antes de 2019. E o que que eu vou fazer com tudo isso? É óbvio que terapia, mas com certeza. E do resto a gente vai tentando sobreviver como a gente consegue.